Vamos mudar de assunto agora. Outra coisa que tem incomodado bastante os moradores do Distrito Federal são aquelas faixas de propaganda que estão nos balões, nas calçadas, ficam ali, fincadas no chão e dificultando muitas vezes a visão do motorista. Luísa Garonce, é assustador a quantidade de faixas que são arrecadadas ou arrancadas pelo DF Legal, né? Exato, né? Essas faixas que são recolhidas aí. O DF Legal tem 9 equipes atuando, né, todo dia, 3 de dia e 6 no período da noite, justamente para fazer essa remoção das placas que muitas vezes ficam na beira das estradas, das rodovias e também nas vias internas, às vezes até em passarelas de pedestres lá no alto. Enfim, a gente vê dessas faixas aqui que Rafael Franzoni pode mostrar para a gente aqui no depósito do DF Legal por todo o DF. E a imensa maioria dessas faixas é de anúncio de imóvel. A gente tem outras imagens feitas pelo nosso colega o Carlos Bueno no plano piloto que mostram, né, as imagens dessas faixas nas tesourinhas, nas rotatórias e, como eu mencionei, a maioria também anunciando aluguel, venda de algum imóvel que fica geralmente perto de onde essa placa, essa faixa está. A gente vai ouvir o presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, a presidente, a reclamação que ela faz sobre essas faixas. A prática de afixar faixas amarelas com anúncios, ela é irregular. Além de ser cafona e antiga, traz muita sujeira e ainda prejudica a visibilidade de condutores e pedestres, podendo até mesmo causar sérios acidentes. E infelizmente é um trabalho que o DF Legal faz de enxugar gelo, né, de recolher essas faixas, porque retira e logo mais naquele mesmo balão, naquele mesmo canteiro, a gente vê outra faixa similar aparecendo. E não é só no plano piloto, não é só na área central, né? A gente vê isso por todo o Distrito Federal. Inclusive, nós temos imagens que nós recebemos do Newton, morador de Ceilândia, que mostra uma série de faixas no canteiro central da QNN 26, lá em Ceilândia. E, gente, o plano diretor de publicidade, né, que delimita as diretrizes, as regras sobre como se pode fazer propaganda nas áreas públicas da cidade, ele existe desde 2002. E ainda assim, a gente vê que ele não é respeitado, né? Águas Claras é a região do Distrito Federal onde o DF Legal faz a maior quantidade de recolhimentos dessas faixas. É uma área que ainda está em expansão, muitos prédios em construção, então tem muito apartamento à venda e para alugar, e aí, né, a gente acaba vendo uma incidência muito maior dessas faixas por lá. Por isso a gente vai ouvir agora o presidente da Associação de Moradores de Águas Claras. Essas faixas de propaganda trazem vários problemas aí. Elas atrapalham a visão de pedestres, nas rotatórias atrapalham a visão dos motoristas e trazem poluição visual. Em Águas Claras, principalmente, o que nós vemos é a falta de fiscalização por parte do DF Legal, que não passa recolhendo diariamente as faixas e multando os autores da irregularidade. Aí a gente tem algumas questões, né? Como eu mencionei, o DF Legal diz que tem 9 equipes atuando, sim, diariamente. 3 de dia e 6 à noite. Um número maior à noite até, justamente para recolher aquelas faixas que ficam em pontos em que é difícil até eles estacionarem para fazer essa remoção. Agora, é complicado, porque, como eu disse, recolhe e depois voltam a colocar essas faixas novamente. A gente viu, acho que muitos de vocês devem ter percebido, né, nos últimos tempos aí, muitos estabelecimentos como mercados e açougues que costumavam colocar essas placas têm contratado pessoas para ficar segurando, porque o plano de diretrizes ele fala sobre fixação das faixas em área pública. Então, como tem alguém segurando, tudo bem, é possível, ninguém recebe multa nesses casos, mas pela perspectiva da visibilidade e da distração do motorista, isso daí permanece. A gente vai dar uma olhada agora nos dados para vocês terem uma noção do volume de faixas que são recolhidas pelo DF Legal. Na arte a gente vê primeiro a quantidade que foi recolhida em 2021. Foram 43.507 faixas recolhidas pelo DF Legal e aí em 2022 a gente tem aí
o dobro, né, de recolhimentos, mais de 86 mil. Entre janeiro e fevereiro deste ano agora, foram mais de 9 mil faixas recolhidas. E esse número... Esse ano é um pouco menor, tá? Porque no ano passado foi de 14 mil nesses 2 primeiros meses do ano. Agora, quando a gente olha para as multas, a gente vê, e aí temos uma outra cartela de arte para vocês acompanharem comigo, o número é bastante, mas muito mesmo, inferior. Em 2021, quando foram 43 mil recolhimentos, foram 300 multas aplicadas. E no ano passado, quando passou de 86 mil recolhimentos, as multas chegaram a 339. Neste ano agora, foram 15 multas aplicadas nos 2 primeiros meses do ano. Essas multas não são baratas não, elas custam aí de R$ 733 a R$ 2.200. É muito caro, só que o que acontece? Primeiro você precisa flagrar a pessoa fazendo isso. E se você não flagra, é preciso que você tenha algum indicativo de qual é a pessoa que está colocando ou qual é o estabelecimento responsável por isso. E o que o DF Legal nos informa é que nessas faixas aqui de anúncios em que aparecem os telefones dos corretores, muito rapidamente esses números eles deixam de existir, porque os corretores compram, né, segundo o DF Legal, aqueles chips pré-pago, usam por um curto período de tempo e depois esse número ele é descartado, então o DF Legal não consegue encontrar quem são essas pessoas, mas às vezes tem flagrante. A gente tem imagens que foram feitas aí na semana passada, na quinta-feira, em que o DF Legal fez 2 apreensões. Uma na Avenida Hélio Prates, ali na altura da QNN 22, lá em Ceilândia. Foi um homem, um corretor que estava colocando justamente uma dessas faixas. E a outra na QE 15 do Guará. E aí foram 2 homens que estavam pregando diversas propagandas ali nas esquinas e nos canteiros. Todos eles foram multados em R$ 1.466 e os anúncios foram retirados. Olha, aqui no depósito a gente tem essa quantidade enorme, né, de faixas acumuladas aqui. Tem outros tipos também que são removidos, como esses cavaletes e também aquelas placas que muito se assemelham com as placas originais de Brasília, mas que não são, elas também são removidas. A gente vai ouvir agora o subsecretário de fiscalização do DF Legal sobre esse tipo de infração. As multas elas variam de R$ 733 a R$ 2.199. As de R$ 733 são aquelas que são colocadas em alambrados e edifícios públicos, em bens públicos. E aquelas de R$ 1.400 que são encontradas em vias e logradouros públicos. E as de R$ 2.199 é aquela encontrada nas áreas de preservação ambiental, tipo em parques das cidades. Beleza, e aí a gente está aqui no depósito e tem esse volume enorme, né, de estacas de madeira e também dessas faixas, a maioria delas de tecidos sintéticos. O que é feito com isso? Segundo o DF Legal, essas estacas elas são doadas para as administrações regionais e outros órgãos do governo e elas são usadas principalmente em hortas públicas, hortas comunitárias ou pessoas mesmo que busquem as administrações para colocarem dentro de casa, enfim, para ajudarem as plantas a crescer. Inclusive em Águas Claras, que é a região onde tem a maior quantidade desse tipo de infração, né? O Parque de Águas Claras usa muito dessas estacas justamente na horta que eles têm por lá. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Luísa Garonce. Pois é, eu pensava, né? Vamos usar a inteligência aí, né, pessoal? Com tanto de faixa aí anunciando principalmente imóvel ou então algum tipo de estabelecimento. Hoje em dia, né, tem tecnologia para isso. Você pode fazer ali o seu negócio prosperar na palma da mão dos outros, né, divulgando seu negócio. Essa forma aí é antiquada, não dá certo, né? E só deixa a nossa cidade com aspecto sujo, né? Não vale a pena. É importante realmente aí a gente entender que isso daí é coisa do passado e que a gente tem outros métodos de divulgação muito melhores do que esse daí. Garonce, valeu pelas informações, viu?